estavam tão profundamente imbuídos da realidade geográfica do seu paraíso que sempre estavam dispostos a empreender a sua procura. Tão grande era a certeza que, se não o descobrissem onde supunham ser seu lugar, ou caso a marcha acabasse levando-os a algum obstáculo intransponível que os forçasse a se deter, não hesitavam em partir novamente numa outra direção. Bueno, gente, vamos ver quem caça o rumo do nosso programa de hoje. Eu procuro mostrar a minha visão do paraíso. Então, são 12 visões do paraíso, o leitor ele poderá ter as suas próprias visões do paraíso, registradas da forma que ele achar melhor, por texto, por imagens, por desenhos, enfim. Tá aí, o artista plástico e arquiteto Ayrton Catani e o duo Valdir Verona e Rafael Deboni. E a gente começou o programa de hoje com a cosmovisão, com a mitologia de um grupo que nos é muito querido, que a gente procura que esteja presente de algumas maneiras aqui no nosso Cantos do Sul da Terra. Me refiro aos Guarani. Nesta fala de uma antropóloga francesa, os Tupi-Guarani, ela coloca dessa forma, mas também me refiro aos povos originários. E aí é aquela história do paraíso terrestre, que a gente traduz assim, né? A terra sem mal, e essa busca que me encantou, porque essa busca, se não for para lá, não tem problema, a gente acha o paraíso para outro lado, possibilidades infinitas de rumos. O que me provocou a trazer isso, além da nossa condição de apoiadores das coisas originárias sempre, e de a gente sempre, de alguma maneira, até pedir proteção a essa cosmovisão, o que me motivou hoje foi a presença aqui do Ayrton Catani. Muito obrigado. Obrigado, Demétrio, pela oportunidade de falar sobre esses livros, que eu trabalhei neles nos últimos anos, e particularmente esse primeiro livro que tu vais falar, ele nasce durante a pandemia, aquele período que nós todos ficamos reclusos, de certa maneira. E nesse livro eu procuro mostrar a minha visão do paraíso. Então, são 12 visões do paraíso, o leitor ele poderá ter as suas próprias visões do paraíso, registradas da forma que ele achar melhor, por texto, por imagens, por desenhos, enfim. Foi isso que eu achei bonito e oportuno nessa ideia de que tu procuras, e ele não está necessariamente num lugar específico, ou seja, que em alguma medida é uma construção de quem está nesta busca, né? Exatamente. A construção do paraíso ela é bem característica da nossa cultura, e cada um vai ter a sua visão do paraíso, como eu tenho a minha, como os leitores vão ter as suas, né? E é fantástico, porque aqui tem um conceito que me chama a atenção, né? Que é o conceito de livro de artista, que são essas tuas obras que a gente vai mostrar aqui em seguidinha. Vamos mostrar alguma outra coisa também, aliás, uma surpresa super legal, junto com essas obras que são o principal assunto aqui do nosso papo. Tu trouxesse um trabalho de outro momento muito bacana também para todos nós. Mas o livro de artista, aí o cara leigo, interessado, fica pensando, tá, mas então esse artista não é escritor, mas então o escritor não é artista. Como tu definirias o teu trabalho, o teu livro, os teus livros de artista? Como tu explicarias eles? Certo. Na verdade, o livro de artista ele é uma obra. Ele se diferencia um pouquinho dos livros de literatura tradicionais, porque, via de regra, eles não costumam ter muito texto, que é o caso dos meus. Existem textos de apresentação, um prefácio, um pós-fácio, mas a obra em si pode ser o livro em si, melhor, ele pode ser considerado a obra, é um suporte para uma manifestação artística. Como eu não sou exatamente artista, eu sou arquiteto trabalhando em design gráfico, enfim, posso propor que seja um livro de designer,
não exatamente um livro de artista, e onde eu faço experimentações tanto no campo de vista do gráfico, o ponto de vista gráfico, quanto conceitual e quanto literário, apesar de, em 2 livros, o texto ser um pouquinho reduzido, são considerados livros de artista mesmo assim, porque eles fogem um pouco do tradicional. Essa é uma das características do livro de artista. Tu tens um trabalho anterior, que é um trabalho de microcontos, em que também a apresentação desse trabalho vai buscar o conceito do experimental. E eu já vou mostrar os livros aqui, com a tua ajuda, mas no teu caso, no teu trabalho, eu vi esse experimental muito ligado a uma ideia de provocação. De provocação no melhor sentido, de provocação das pessoas e de construção da obra por parte de quem a adquirir, de quem a visitar. Bom, todas as obras são assim? Sim, mas essa tem um tutano que é, até com o uso, se tu concordas com a palavra, de algo de enigma, tem um tutano de provocar as pessoas. Essa é a grande experimentação? Exatamente. No caso dos 40 microcontos experimentais, o microconto se caracteriza por aquele mínimo de texto que faz com que o leitor tenha que imaginar o que aconteceu antes e o que poderá acontecer depois, muitas vezes de um microconto que tem uma única frase, né? Então, é sempre uma experimentação, neste caso dos microcontos, uma experimentação gráfica, literária, e este livro, que foi editado em 2012, ele recebeu 2 prêmios importantes, o prêmio Jabuti, como na categoria design gráfico, e o prêmio Açorianos, também na categoria design gráfico. Eu usei a palavra provocação e talvez a melhor palavra, junto com essa, sem prejuízo dessa, seja convocação. Porque a pessoa está obrigada, de alguma maneira, a entrar na construção dessa proposta, né? Exatamente. Não é uma leitura passiva, é uma leitura que se imagina que o leitor tenha que ter alguma atitude em relação a isso, interpretar, ser favorável, ser contrário, ser isento, se isso é possível, né? Este que o Demétrio está mostrando é 12 Visões do Paraíso. Ele é um livro que eu não posso mostrar o miolo, porque justamente a surpresa desse livro está no miolo. Ele foi editado durante a pandemia, e além de um texto meu, ele tem um texto do professor Paulo Silveira, que é professor do Instituto de Artes da URGS. Na continuação, não sei se tu já queres apresentar o próximo. Desculpa te interromper, mas é interessante tu dizeres, não posso mostrar o miolo. Ninguém deve ver o paraíso antes da hora. Exatamente. Ao paraíso se chega, se conquista esse encontro, né? Vamos seguir aqui, na ordem que tu me mostraste. Este é o segundo livro, que foi feito após o primeiro, e ele tem um título bastante longo, que é Quantas alegrias ou tristezas podem estar por trás de 2 simples palavras. Então, a surpresa para os leitores é justamente quais são essas 2 palavras que podem ser simultaneamente associadas à alegria e à tristeza. Parece um pouquinho difícil, mas isso é possível. Então, é uma surpresa que esse livro traz, e ele tem um pós-fácio do professor Edson Luiz Andrade Souza, onde ele analisa essa questão do pouco conteúdo, digamos assim. Pois é, quando se fala em pouco conteúdo, eu já estou mostrando aqui o terceiro livro, tem um protagonista nas tuas coisas, que é o nada, o vácuo, o vazio, o silêncio, enfim, né? Isso, inclusive, na própria apresentação da obra. Mas me fala sobre esse aqui, que a gente já segue esse papo. Este livro ele é bastante interessante, ele é bem peculiar, já é um livro que se diferencia dos anteriores por ele ter uma quantidade de texto bem maior. Ele se origina de uma agenda, que aqui está, se tu puderes mostrar, por favor. É uma maravilha isso aqui. Uma pequena agenda de bolso jogada no lixo.
E ela foi encontrada por minha esposa e durante alguns anos, eu diria, eu fiquei analisando essa agenda e tentando descobrir alguns aspectos que poderiam estar ocultos. Então, por exemplo, em nenhum momento dessa agenda a proprietária registrou o seu nome ou sobrenome. Por isso que eu passei a chamá-la a mulher que eu não sei o nome. Ela tem um nome, evidentemente, só que eu o desconheço. De alguma maneira, se relaciona também com as outras obras no sentido de que se dá esse nome, se atribui esse nome infinitamente. Exatamente. Né? Cada pessoa pode atribuir esse nome, esse rosto, enfim. Quando eu te falo nisso de nada, de silêncio, mais tarde tu vais nos comentar sobre o lançamento e tem algo relacionado ao silêncio que é muito interessante. Eu preparei uma música para trazer. Eu sou um fã do Yupanqui, carimbado, todo mundo sabe, e existe uma obra em que este cara, que passou a vida inteira amando o silêncio na sua escrita, falando do silêncio, encantado com o silêncio, buscando o silêncio, ele diz, eu tenho raiva do silêncio. E ele faz uma outra, ele tem uma outra reação dessa vez com o silêncio, ele explica por quê. Vamos escutar? Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en las selvas me metí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado, me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silêncio. Eu não era nenhum guri quando comecei no rádio, com 45 anos de idade, e ouvi de uma pessoa muito experiente. No rádio, tudo é muito livre e possível, só não pode o silêncio. Eu fiquei tão incomodado com aquilo. Numa das primeiras semanas de trabalho, eu deixei um momento de silêncio. Foi um pavor, todo mundo pensou que tinha caído o sinal, que alguma coisa tinha acontecido. Eu convoquei o silêncio, chamei o silêncio, porque o silêncio nos compõe de uma maneira muito intensa na nossa cultura, na nossa filosofia, mais ainda talvez na dos povos originários ou de outra forma. Enfim, o silêncio também está presente nas tuas reflexões na tua obra, né? Exatamente. Na verdade, o silêncio, o vazio e o nada, eles permitem uma reflexão. Nós podemos imaginar o silêncio como portador de algum conteúdo, que é o que eu procurei trazer nesses livros. Então, não é simplesmente um momento de nada, mas alguma coisa está acontecendo quando aparentemente nada está acontecendo. E aquela ideia de, se for para pensar assim, de base das coisas, né? Da pausa musical ser a base do som, ser de onde eles partem, enfim, uma ideia
desse nada gerador, né? Se a gente puder dizer algo assim. Exatamente. Na nossa sociedade, o vazio, o silêncio, o nada, ele é visto com um certo desconforto, né? Mas como assim um silêncio durante um programa de TV, um programa de rádio? Isso parece impossível, mas o silêncio faz parte da nossa vida, embora nem sempre a gente tenha essa consciência, né? Então, nesses livros, principalmente nos 2 primeiros livros, eu trato disso, desse vazio, desse nada que pode ser portador de algum conteúdo. Eu queria, Ayrton, para a gente não perder, a gente sempre com o tempo, né? O tempo está trançado com todas essas variáveis e esses grandes assuntos. E o tempo está nos mordendo o garrão, como sempre. Eu queria que a gente não deixasse de chamar as pessoas. Tu tens lançamento, enfim, o que tu quiseres convidar. Certo, obrigado pela oportunidade. O lançamento desses 3 livros que o Demétrio falou há pouco vai ocorrer no dia 10 de outubro de 2024, no Centro Cultural da URGS, a partir das 19 horas. Nós vamos ter a presença dos prefaciadores e dos pós-faciadores, que é o Paulo Silveira, o Edson Luiz André de Souza e o Francisco Marshall, que fez o prefácio do último livro, A História da Mulher, que eu não sei o nome. E o professor Marshall também vai fazer uma performance de uma obra enigmática que tem tudo a ver com o silêncio, com o vazio e com o nada, que é uma obra de John Cage, chamada 4 minutos e 33 segundos. Então eu convido os telespectadores para prestigiar. E já que tu falaste do tempo, nesse dia também vamos estar apresentando o livro Tempo, que é esse o último livro. Esse livro já foi lançado faz algum tempo, acho que era o finzinho da pandemia. E é um livro de imagens, de fotografias de mãos de pessoas. Por que eu chamo esse livro de Tempo? Porque através das mãos nós conseguimos perceber a passagem do tempo. Então essa primeira foto de uma criança de 1 ano de idade, se tu puderes mostrar o verso, a contracapa. Sim, a contracapa está belíssima. Nós vamos encontrar a mão da bisavó dessa criança. Então, em todo esse livro, nós, quando eu falo, a Ana Catani, que participou junto comigo na elaboração desse projeto, ele mostra a passagem do tempo através das mãos. Esse elemento anatômico que nos acompanha durante toda a vida, ele vai se modificando, vai adquirindo marcas do tempo, e essas marcas nós procuramos registrar em 101 fotografias, desde um bebê recém-nascido, que ainda tinha a pulseirinha do hospital, até uma senhora de 100 anos de idade. Estabelecemos esse limite. Espetacular. Ayrton, atrás de ti, dependendo do ângulo, né, a gente aqui está com esses elementos meio nos cercando. A ideia é essa, de acordo com de onde tu olhas, tu vês algo junto com o entrevistado ou comigo. Mas aí atrás de ti tem um quadro do Santiago. Tu tem aqui uma parceria muito interessante. Eu falei que isso para mim foi surpreendente, porque eu conheço o trabalho e não sabia que tu estavas nele. E ele é mais difícil para a moçada enquadrar aqui. Este lançamento foi feito, acredito que depois de 2010, não sei exatamente a data, mas nós convidamos o Santiago para ilustrar o que nós chamamos de baralho gaudério. Então, essas figuras tradicionais do rei, da dama e do valete, ele reinterpretou, adaptando-os à nossa iconografia gaudéria, né? E esse trabalho foi um trabalho muito significativo, muito expressivo, porque ele se apropria de um artefato universal, existem baralhos em todas as culturas, e traz esse baralho para a cultura gauchesca. Ayrton Catani, muito obrigado, muito obrigado. O Borges Velho, o Jorge Luiz, dizia que talvez a visão que ele pudesse ter, interessante falar em visão no caso dele, cego, do paraíso fosse uma biblioteca, né? Talvez para nós seja um momento como esse, um papo como esse, um privilégio de ter uma conversa como a que a gente acaba de ter aqui na beira desse fogo. Muito obrigado. Obrigado, Demétrio, pela oportunidade. Obrigado a todos. A gente vai para o intervalo, como sempre. O tempo tem medida. E o intervalo é uma boa forma de medi-lo. Mas, como sempre, solta o meu cavalinho gateado, que eu quero cevar a palavra. Esta noite,
me disseste ao ouvido duas palavras comuns. Duas palavras cansadas de ser ditas, palavras que de velhas são novas, duas palavras tão doces que a lua, que andava filtrando entre as ramas, se deteve em minha boca. Tão doces duas palavras que uma formiga passeia por meu pescoço e não tento mexer-me para expulsá-la. Tão doces duas palavras. O que estou dizendo sem querer? Ah, que bela a vida! Tão doces e tão mansas que derramam óleos perfumados sobre o corpo. Tão doces e tão belas que, nervosos, meus dedos se movem em direção ao céu, imitando tesouras. Ah, quisera que meus dedos cortassem estrelas. Matou coisa nenhuma. Eu digo matou coisa nenhuma porque há quantos programas? Um, dois programas, não me lembro. A gente estava dizendo aquela velha copla, aquela velha quadrinha, a gaita matou a viola, o fósforo matou o isqueiro, etc, etc. Nem vou dizer o resto porque vão dizer, poxa, ele fica repetindo essa quadrinha aí. Mas a gaita matou a viola, coisa nenhuma. Que parceria bem linda, que temaço, que timbres lindos, que conceito de composição bonito.
Rafael Deboni, Valdir Verona, bem-vindos. Muito obrigado, Demetrio. Um prazer estar aqui, né? Fazia tempo que eu estava sondando, né? até que enfim a gente... As últimas foram no rádio aí, as nossas conversas. Sim, foi no tempo da rádio, da FM Cultura, no programa, isso antes da pandemia, né? E aí, Demetrio, tudo bem? Bem-vindo à Beira do Fogo. Hoje em dia se diz bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, porque a gente não sabe que hora o pessoal vai assistir o programa claro, online, tem os que dormem mais, os que dormem menos e os que dormem mais ou menos. Os que dormem mais, então, para todos os horários, né? Uma vez a gente dava bom dia nos programas gaúchos, né? Hoje tudo mudou, mas um prazer sempre estar aqui na TVE, nessa nossa TV gaúcha, né? Onde sempre valorizou essa nossa cultura e a gente já teve algumas vezes, né, Verona? Trazendo um pouco disso, desse diálogo que tu falaste aí, que eu também não concordo que a gaita matou a viola. E, na verdade, bom, a gente nunca vai deixar de repetir isso, né? O sentido de emissora pública é de receber os nossos artistas e as propostas mais inquietas, mais artísticas, mais interessantes nesse sentido da gente não ser tão necessariamente vinculado às grandes questões de mercado ou a outros condicionantes, né? Vamos dizer assim. E eu estou sempre falando na beira do fogo, né? E para mim é fundamental estar na beira do fogo. Ele pode ser simbólico, pode ser metafórico, como aqui. Tem uma lenha presente no nosso cenário para lembrar que o fogo está, que o fogo existe, que ele é uma entidade fundamental. Mas como tão difíceis esses dias, as pessoas estão percebendo na minha voz e na voz de tanta gente, como tão difíceis estes dias em função dos incêndios, das queimadas por aí, né? Eu quis fazer esse parêntese porque está todo mundo percebendo, né, que a gente está com dificuldade para trabalhar com a voz, assim como as pessoas estão com dificuldade do dia a dia, de andar por aí, né? E agora há pouco, fora das luzes aqui, o Valdir me falava da interrupção ou não da ressignificação do trabalho na pandemia, né? Puxa, a gente está tomando alguns cimbronaços aí de um tempo para cá, né? Agora essa situação ecológica é gravíssima, criminal em grande parte, né? Enfim, e vocês na estrada, né, cara? Eu tenho que ter ar no fole, com fumaça ou sem fumaça, né? Pois é, quando eu estava vindo e toda essa questão, ainda bem que a gente veio com um projeto instrumental hoje. Se tivesse que cantar, ia ficar um pouco mais complicado aqui, né? Complica. E bem complicado. Aí entre a pandemia e essas queimadas teve toda a água que veio que chegou no Velho Rio Grande, né? Toda a água que desceu nesses últimos tempos. Foi terrível. E a gente hoje aproveita, né? Porque essas coisas da natureza e essas coisas cósmicas e humanas, enfim, em grande parte para a gente aqui, de uma forma muito mais respeitosa do que propriamente militante ou religiosa, essas coisas são regidas pelos nossos povos originários. É por isso que eu tenho um baracá em cima dessa mesinha. A gente entroniza aqui, neste nosso lugar, essa erva mate que está atrás de mim. Essa erva mate sagrada, essa erva mate que procura colocar um pouco de equilíbrio nessa história toda. O Verona estava me dizendo que esse trabalho do Du aí está se concentrando para comemorar 20 anos. Daqui a pouco, não falta muito. Então, na estrada todo este tempo. E lá no primeiro bloco do programa, os guaranis nos diziam, antes da gente conversar com Ayrton Catani, nos diziam que a gente vai procurando o paraíso e daqui a pouco tem um obstáculo intransponível, a gente procura para o outro lado. Ele não está num lugar específico. E não é só o paraíso, né? O que é isso senão a estrada dos artistas, né? Os obstáculos estão aí, vocês estão caminhando aí há 18 anos. Como é que é essa história desse duo? Pois é, a gente lança um projeto em 2006, né, o Encontro das Águas, que a gente está num lugar bem próprio para falar em Encontro das Águas, né, onde a gente junta esses dois instrumentos tão importantes para a nossa cultura do Sul, né, e do Brasil, por que não dizer, são dois instrumentos. A viola tem ancestralidade ibérica, né, moura ibérica, mas chegou aqui tem parentes pela América do Sul também, América Central, e chegou antes que o acordeon, né? E faz parte dos primitivos fandangos.
E a gaita não matou a viola, mas ela ficou um pouco mais tímida por conta da chegada desse instrumento como um potencial sonoro e também para a mudança dos gêneros musicais dos bailes. Não foi simplesmente trocar um instrumento pelo outro, foi questão de mudança de costumes também, né? E por conta também do que vinha do centro do país, pela força do rádio que chegava de São Paulo, se passou a acreditar que a viola era para música paulista, né? Para música caipira. Até ganhou sobrenomes, Viola viola caipira, caipira, né? viola sertaneja, Isso. viola... Eu estou com um projeto que chama-se Viola Campeira, né? Para diferenciar um pouco é mais um sobrenome da viola, né? Que tem O vários. Simões Lopes, em 1913, mas falando de décadas antes, falando do tempo da Revolução Farroupilha, dizia que os soldados todos estavam tensos e estavam esticados, esse é o termo, esticados na estica, como corda de viola. Ele não está falando um apelido de violão, ele está falando de viola mesmo. Né? Ele não está falando num violão com corda de tensão suave. Não, um cara esticado como corda de viola, que nem esse alambrado que ele tem aí na mão. É claro que essa viola tenha a sua ancestralidade, a sua antecedência aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que talvez seja bonito, justamente por causa daquela coplinha que a gente falava no início, é juntar essas duas épocas, porque parece que o acordeon entra com tudo mesmo, como tanta coisa moderna, na época da Guerra do Paraguai. Exatamente. É aí que ele vem com Pós-Guerra tudo. do Paraguai, né? Então a gente tá lidando com duas épocas e, ao mesmo tempo, uma ressignificação dessa viola, porque violão e gaita a gente tem visto para todo lado no século XX, no século XXI. Né? E como é que vocês se encontraram aí na linguagem, nos timbres, nas intenções? O que vocês diriam desse casamento? Quer que eu fale? Tu estava falando agora, Demetrio, eu comecei a pensar, a achar que tu ia nos indagar sobre isso e eu comecei a fazer um esforço aqui, né? Porque a gente às vezes tem o duo, pensa parecido, mas são mais de 20 anos que a gente toca junto. E talvez de minha parte, assim, o que eu enxergo no duo é que desde o primeiro instante que a gente propôs fazermos, nunca a viola foi um instrumento de acompanhamento, porque o acordeão geralmente ele vem como um instrumento base, né? Base que eu digo que ele depois vem os outros, né? Vem violão de acompanhamento, um bombo legueiro, enfim, nos bailes sempre a gaita é o destaque e tal. Então quando a gente formatou isso, vamos fazer um duo, que daí o Verona veio me contar a história da viola, porque eu confesso total ignorância até então, né? Dessa história da viola no Rio Grande do Sul, porque tudo começou porque a gente fez um projeto via Fundo Procultura, era, né, Verona? Que era um fundo lá municipal de cultura de Caxias, e tinha aquelas perguntinhas básicas: o que, por quê e para quê, né? Por que a gente ia querer gravar um disco? Por que os dois instrumentos? A gente começou a ter O pior que é que pensar. não dá para responder o que tu acha. Né? Desde aí que a gente começou então a contextualizar o que a gente ia fazer a partir dali. Isso foi em 2006, né, Verona? 5 para 6 por ali. E a questão da formatação dos timbres, eu acho que é aquelas junções que não se sabe bem ao certo, porque o Verona tem um jeito peculiar de tocar. Eu procuro tocar de uma maneira também priorizando muito timbre diferente na hora da música. O diálogo entre os dois instrumentos eu acho fundamental, por isso que eu disse que o duo sempre ele foi pensado assim, um diálogo entre... Ora, a viola parece que está acompanhando o acordeon, né, mas nunca a gente pensou nisso, né? Sempre os dois instrumentos estão na hora da composição, né, Verona? Sempre, às vezes quando eu faço uma parte eu já penso, aqui a viola vai fazer tal coisa, para justamente ter essa cara que tem o duo hoje depois de 18 anos, né, e quase 20 tocando juntos, mas o duo mesmo formado. Para isso, eu eu já mais ou menos sei como é que o Verona pensa na hora de tirar um som das várias violas E no dele, sentido né? da sonoridade dos timbres, enfim, do encontro dos timbres, isso é muito notável, assim, por isso que eu fui por esse lado. Mas antes da gente seguir conversando, o que mais vocês querem nos mostrar? Vamos, Verona, tu que anuncia porque é lá da tua terra essa? Então. Bom, sobre o Encontro das Águas também
ele é a gente encara como uma metáfora, né? O encontro das águas, dois rios se encontrando, né? Dois músicos, as influências, cada um traz suas influências, como o rio atrai seus afluentes para ele, né? E assim ele vai ganhando esse corpo e vai se moldando conforme o percurso, né? Eu acho uma metáfora muito bonita sobre que é o nome do primeiro projeto. E a gente vai tocar uma música que para mim é emblemática, que foi quando eu estava começando a tocar viola, botando o pé de saci, né? De saci não, de saci tem um pé. De curupira, que a gente volta às origens. Eu nasci no interior de Caxias do Sul, numa região mais próxima a Gramado e Canela, e um lugar conhecido por grota, né? E lá eu ouvia viola através dos ternos de reis e também pelo rádio de pilha, né, que não tinha luz elétrica. E aí eu peguei uma viola quando estava gravando meu primeiro LP em 95 e surgiu uma composição, eu resolvi homenagear esse lugar. E está nesse projeto Encontro das Águas, Grotas. Vamos lá. Que beleza, que beleza. Deixa eu mostrar aqui
um outro trabalho, duo de viola e acordeon, Valdir Verona e Rafael Deboni. Vou mostrar para cá aqui. Enquanto isso, Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. O Verona nos fala, e tem que falar, porque até hoje ainda chama a atenção a posição dele, né, como violeiro gaúcho, e ele nos fala sobre a quebra de uma expectativa, sobre uma surpresa diante da expectativa que as pessoas têm sobre a viola. Viola é outra coisa. Viola é aquilo lá que os caras tocam não sei aonde, em tais estilos de música. E a gaita? Porque a gaita também no Rio Grande do Sul, se alguém disser gaita, vão vir na cabeça sonoridades que não são as tuas, ou necessariamente não são as tuas. Da gaita fandangueira, da gaita da vaneira, enfim, da gaita galponeira com determinados sotaques. E depois disso, se alguém quiser, também da gaita do Renato, ou da gaita do Gilberto, ou da gaita do Luciano. Então, como é que qual é a tua surpresa? Qual é a surpresa que tu traz nesse teu acordeon ou gaita, não sei como tu prefere chamá-lo? Eu costumo dizer assim, ó, hoje em dia a gente, no começo é acordeonista, né? Não, eu toco acordeon, né? Hoje me chamar de gaiteiro, sanfoneiro. Difícil essa pergunta, Demetrio, porque eu nunca parei para... Eu sei que eu estou num limbo, porque para os fandangueiros eu toco muito fraquinho, né? Fraquinho é ótimo. Muito fraco. O gaiteiro tem que puxar mais, tia, a gaita tem que aparecer mais. E para quem talvez seja mais moderno, mais contemporâneo, eu tenho ainda uma pisada, né? Quando eu sempre digo, eu toco outras coisas também, né? Gosto do... Mas a minha busca, hoje eu consigo falar de onde vem, né? Não que seja boa ou nada, é só, talvez tu notar, acho que é um pouquinho diferente do usual. É isso que tu está querendo dizer, né? Estou querendo que tu diga. Não, eu não vou dizer, porque daí parece, pô, o Deboni foi lá no programa do Demetrio e disse que é diferente. Não, tem o diferente bom e o ruim também, né? Dá para ser diferente. Mas, enfim, eu nunca procurei ser alguma coisa. Ser chamameceiro, ser gaiteiro, fandangueiro, serrano. Lá na Serra, então, eu sou meio execrado, né? Porque é o cara que é da Serra e não toca tão, né, assim. Mas a minha busca sempre foi, e depois de pensar muito sobre isso, é no timbre mesmo. É o timbre que me faz tocar assim. Porque desde o início eu comecei a ouvir timbres que não eram gaúchos. Vou te dizer, um dos maiores nossos aqui, para não cair no clichê de falar Dominguinho, Sivuca e tal, mas já falei, né? Que é o maestro Tasso Bangel. Esse cara, quando eu ouvi, eu disse, espera aí, a gaita gaúcha não precisa ser daquele jeito. E não estou criticando, pelo amor de Deus, hoje não vão me cancelar porque eu estou dizendo que... né? Mas eu descobri que no acordeão dele tinha uma coisa que não era só o toque. Apesar do toque ser refinadíssimo e uma das minhas maiores referências como música, o maestro Tasso Bangel. Mas eu sentia que tinha um som diferente. E daí, quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu não tinha a mínima noção de que era o instrumento, o acordeão mesmo, o instrumento é que tinha características que levavam a ter sons diferentes. Que eram instrumentos que eles usavam mais melhores, né? mais bem executados, mais bem elaborados e tal, que é instrumentos italianos. Então, naquela busca, eu escutava o maestro Tasso Bangel no conjunto Farroupilha. Daí comecei a escutar, pirei naquele disco do Borghetti que o Sivuca faz uma participação no... agora me fugiu o nome da música. Enfim, me fugiu total. Mas, enfim, para não me estender muito. A busca do timbre é que eu queria aquele timbre e talvez isso me forçou a ver que eu não precisava tocar tão forte, eu não precisava tocar tão... né? Mas não é... O instrumento, se eu puxar com força aqui, tu sabe que vai, né? Ele vai ressoar. Mas na minha característica, eu acho que foi isso. Essa coisa do timbre mais, sei lá como é que eu vou te explicar, mais suave, mais doce, mais refinado. Mais suave, ao mesmo tempo com uma pessoalidade. A pessoalidade, mas eu te digo que eu comecei a tocar melhor depois que eu estava com um instrumento que eu tive o timbre que eu tinha no ouvido, né? Que era aquele lá do maestro e tal, assim. Bom, que grande referência, né? Magnífico. É só o maestro Tasso. Maestro Tasso não é de laçar com sovel curto, né? Eu estava mostrando aqui, enquanto tu respondias, estava mostrando o DVD, né? Vocês ao vivo com a participação do Jamandu.
O Auxílio Luxuoso do Jamandu Costa fez um programa tão bonito com a gente aqui no nosso aniversário de 1 ano do Canto Sul da Terra na TV. O que vocês querem dizer para as pessoas para encerrar essa visita maravilhosa que vocês nos fizeram? Duo de viola e acordeon. Eu não quero chamar de um por um, porque os caras vieram com a personalidade do duo, né? Muito obrigado. O que me veio em mente quando você fez esse comentário, Demetrio, foi a imagem que a gente teve quando lançamos o single Encontro das Águas, em comemoração aos 15 anos do duo, que foi em 2021, ali durante a pandemia, né? E a gente lançou um single com uma composição que não entrou ela dá título ao primeiro álbum, mas por questões de não ter orçado isso, ela ficou de fora, né? Então, em 2021, a gente lançou um single e saiu uma matéria no jornal de Caxias, no Pioneiro, que é do grupo RBS, e o fotógrafo fez uma foto nossa onde fundia os dois instrumentos. Então, inclusive, o pessoal comentou isso do nosso trabalho, que tem essa sinergia, né, de juntar, de fundir mesmo, não é dois instrumentos que pode separar uma coisa um do outro. As músicas, fica difícil tocar uma música que não seja, que seja do duo tocar sozinho, por exemplo. Perde o sentido. E nessa fusão, nessa síntese e também no caudal de cada um deles, é que esses dois hidrataram um pouco esse sul da Terra, que está com esse cenário apocalíptico de sol cor de laranja, de fumaceira, de traqueias irritadas, de animais morrendo, de plantas morrendo, enfim, de biomas se comprometendo. Eles vieram aqui e hidrataram um pouco esse momento difícil para nós. A gente vai ficar por aqui e, é claro, nós vamos terminar escutando este duo e ficar por aqui. Ficar por aqui, vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Thank you.
Thank you.